Então, olá a todos. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, cheio da misericordiosa e graça, nós te agradecemos. Então, antes, quando nós não sabíamos o Senhor primeiramente nos escolheu e permitiu o seu Filho unigênito Jesus Cristo para essa terra, para que ele pudesse ser encarregado de todos os nossos pecados e assim derramar o sangue na cruz. Todos os nossos pecados, em uma única vez, foram lavados, Senhor. E no meio dessa fé que nós cremos, o Senhor nos considerou como justos. E o Senhor nos aceitou como seus filhos e nós agradecemos verdadeiramente. Senhor, após nos ter salvos, o Senhor realmente trabalha no meio de nós. E dentro desse trabalho santo que é realizado dentro da sua igreja, o Senhor nos manteve para que nós pudéssemos ser sustentados e todos os dias ser limpos. Até o dia de entrarmos no reino do Senhor Deus, realmente que o Senhor possa conduzir os nossos caminhos. Nesse último tempo agora também, através de nós, o Evangelho do Senhor Deus seja pregado. Que este Evangelho possa ser pregado por todos os confins da terra. Senhor, realmente através da sua palavra, toda a sua sabedoria, o Senhor possa nos permitir a sua graça, Senhor. Senhor, a sua palavra, onde é pregada, onde seja que realmente seja, que o Senhor realmente possa permitir que as pessoas que ouvirem a sua palavra abram o coração. Que dentro do coração deles eles possam receber o Senhor e assim receber a salvação e viver conosco a vida de fé para nos encontrarmos no reino de Deus, Senhor. Que o Senhor possa conduzir dessa maneira. Hoje em especial, então realmente recebendo esse mês de maio da família, que nós possamos refletir a nossa vida diante da palavra do Senhor. Senhor, nós cada um, no lugar onde estamos, dentro de nossas famílias, dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da escola, realmente como filhos dignos diante do Senhor Deus, viver como cristãos adequados, que o Senhor Deus possa auxiliar dessa maneira. Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém.
Então vamos ler Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 4. É bem longo, mas eu irei ler. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas coisa santa e irrepreensível. E assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, até aqui. As pessoas do mundo também, então, o objetivo de eles viverem neste mundo é para buscarem a felicidade. Eles se esforçam para se tornarem felizes. Então, eles buscam a felicidade. Um artista, ele levou as suas coisas pela manhã para desenhar uma pintura de um formato feliz. Ele andou pela cidade toda. Ele olhou para os agricultores no campo. Ele foi olhar para cada pessoa em cada canto da cidade, mas ele sentiu que alguma coisa faltava. E sem ele conseguir pintar esse seu quadro, ele voltou para casa todo cansado. Mas então, a esposa havia preparado todo o prato para ele, a janta, e disse: "Por que você chegou agora? Venha logo, vamos comer." Então todas as crianças falam: "Pai, você chegou agora." E então, agora todos eles estavam sentados à mesa para jantar. E ele vendo aquele formato, ele disse: "Nossa, eu não devo procurar a felicidade lá fora. Mas a felicidade está aqui nessa família, está dentro dessa casa. Realmente a felicidade que eu quero desenhar, pintar, está aqui na minha casa." Então ele achou a felicidade na mesa da sua janta. Então quer dizer que realmente tem grande sentido essas palavras. Então, pouco tempo atrás, nós lemos Salmos 127. Então, vamos procurar 128 agora. Então, Efésios capítulo 5, deixem marcado, que vamos voltar. Então, vamos procurar Salmos 128. Do versículo 1 ao 4. Então, Salmos 128, do versículo 1 ao 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa,
os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, realmente uma família cheia de paz e felicidade. Então, na verdade, se olharmos alguns estudos sociais, as perguntas que eles mandam realmente, qual é a coisa mais preciosa para nós? Então, as pessoas respondem, em primeiro lugar, a família. Então, se olharmos biblicamente, então, a família que serve a Cristo. Então, após receber a salvação, agora aquela família que serve a Cristo. Então, é a coisa mais preciosa. E dentro dele, realmente toda a felicidade, toda a paz, toda a perseverança e reconciliação está no meio dele. Então, se existe duas grandes coisas que o Senhor Deus pré-selecionou, é a família e a igreja. Então, a família realmente é a família planejada e permitida por Deus, então, após receber a salvação, aquela família verdadeira que serve a Cristo. E aquela igreja realmente decidida pelo Senhor, é agora que está ligada ao reino do Senhor Deus. Essa é a família. E nós podemos dizer que isso é a igreja. Então, realmente, esses dois grandes valores que o Senhor Deus pré-estabeleceu, quer dizer que são duas grandes coisas que o Senhor Deus já realmente configurou, que é a igreja e a família. Então, todos eles foram criados pelos homens, e pelos homens eles realmente são mantidos, que é a família. Então, a igreja também é como? Realmente é pelo amor de Cristo. Se não tem o amor de Cristo, não resta nada. A família também. Se você perde o amor dentre os homens, realmente não existe mais nada. Então, o que o diabo ele ataca? Ele ataca a família do cristão. E ele ataca essa igreja que é realmente nascida novamente em Cristo. Estou falando novamente, quer dizer que realmente até a igreja do mundo, ou a igreja, ou a família do mundo, realmente onde esteja, o diabo sempre tenta derrubar todas as coisas. Os estudos apontam que por volta de 250 mil pessoas se casam ao ano, mas ao ano também 110 mil pessoas se divorciam. Então, se avaliarmos mensalmente, por mês, por volta de 1.800 pessoas se casam, e por volta de 820 pessoas se divorciam. Então, se coloca isso em um outro estudo, realmente porque dizer que por dia 600 pessoas se casam e 280 pessoas se divorciam, realmente num único dia. Então, o diabo, ele faz de todas as maneiras, se esforça para derrubar a igreja e a família. Então, mas os cristãos que receberam a salvação, essa família que recebeu a salvação, essa igreja que recebeu a salvação, nosso Espírito Santo agora, ele está protegendo, e já que ele nos protege, então realmente com certeza esses estudos sociais de nada adianta. Então realmente essa família, realmente essa igreja, realmente essas duas fontes, realmente princípios, realmente precisam ser estabelecidos pelo Senhor Deus para que sejam realmente resistentes. Então, conforme a palavra da memorização, Salmo 127, versículo 1, vamos ler todos juntos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a família é estabelecida pelo Senhor Deus. A igreja é estabelecida por Deus. Mas então, se não tem o Espírito Santo, não tem realmente o Senhor Jesus, não tem o Espírito Santo realmente dentro dessa família, dentro dessa igreja, então realmente o seu esforço realmente jamais em vão será. Quando o Senhor ele proteger, realmente nós podemos ver como isso é importante. Então realmente o pai da igreja, o Pestalozzi, ele disse que a escola realmente não é o lugar onde tem o melhor conhecimento deste mundo, mas sim a família. É realmente a melhor escola. Realmente é o melhor lugar para a educação, o melhor lugar para o ensinamento é a família. Pestalozzi também disse dessa maneira. E também nós agora, nós alunos, crianças, realmente estudantes, realmente dentro da escola na igreja. Então realmente a educação que aparece na escola da igreja.
realmente é melhor do que qualquer tipo de educação, qualquer tipo de realmente entendimento que você ganhe na escola, realmente você pode ganhar aqui. Realmente eu penso dessa maneira. Mas então, perdendo o amor nessa família, perdendo o amor dentro da igreja, então você começa a olhar de forma carnal, você olhar de forma mundana. Até por isso que começa a reclamar, murmurar, existem todas as contendas. Então isso eu acredito que estará no lugar atualmente para dominar. Mas então, realmente conforme essa regra planejada pelo Senhor Deus, realmente se a família é montada, a igreja é estabelecida, realmente isso é algo feliz, isso é um lugar realmente alegre diante do Senhor Deus. Então por isso, que verdadeiramente, realmente os amigos, seja o trabalho, todas as coisas se passarão. Mas então, essa família, essa igreja, ela para sempre, ela sempre junto, ela sempre viverá no meio disso. Então é por isso que realmente dentro de uma família também, a família realmente um serve, um respeita ao outro. Então sem dar realmente tipo de sofrimento, sempre dando coragem, força para viver dessa maneira. Então isso é realmente uma família feliz. É por isso que em todo trabalho, realmente algo inicial. Então todas as coisas são realizadas quando existe paz na família. Então na Bíblia também, ela considera realmente ela como verdadeiramente a paz na família. Então primeiro a paz entre o casal, a paz entre pais e filhos, e também realmente a paz entre os pais. Realmente é necessário que essa paz seja estabelecida. Depois eu vou falar sobre essa paz. Então até essa reconciliação, até essa união com os pais. Realmente cada momento quando as crianças vão crescendo, mais podemos perceber que vão se afastando do Senhor Deus e dos seus pais. Então da mesma maneira, realmente a criança, realmente ele nasceu desde o pecado, realmente desde a sua mãe nasceu em pecado. Então realmente ele está dizendo isso, conforme a profecia da palavra. Então quando realmente chegasse o tempo, ele derramando o sangue, ele vai retornar. Eles pensavam dessa maneira. Se não houve a palavra de Cristo, ou está enganando os seus pais, então realmente tem um pensamento duplo de forma bem fácil. Então por isso, que realmente olhando somente para os estudantes no ensino médio, realmente todas as coisas que se manifestam para os pais, realmente as crianças na escola também, as coisas que elas vão mexendo, as coisas que vão aprendendo, as coisas que vão se relacionando. Quer dizer que dentro da igreja também é totalmente diferente de criança para criança. Então a gente fala, mas o meu bebê não faz isso. Então, mas realmente eu, como professor na escola, realmente eu quando vejo essas coisas, eu tento realmente ensinar, aí os pais falam, não, meu filho não é assim, realmente outras crianças que são assim, porque ficam mexendo com ele, mas não é assim. Então realmente ficarem dando desculpas e desculpas. Então os pais realmente são aqueles que conhecem muito bem, realmente melhor os seus filhos, mas pode ser que isso também realmente não seja verdade. Então por isso, realmente na verdade, então realmente será que eu estou realmente numa relação onde eu não fique preso realmente em outras coisas, mas realmente fique embasado somente em respeito à obediência da Bíblia, realmente dentro dessa família, realmente dentro dos pais, irmãos, filhos que refazem esse feito diante do Senhor Deus. Então nós realmente com esse serviço realmente que nós estamos fazendo, que é pelo Evangelho do Senhor Deus, e estamos realmente a cada momento aprendendo debaixo da Bíblia. Será que dá para entrar em comunhão com os outros irmãos ou não? Realmente, claro que dá. Realmente não importa onde os outros irmãos estejam ali na Coreia, ou aqueles irmãos que estão lá na África, realmente todos eles estão abaixo da Bíblia. Então se eles realmente estiverem em comunhão, é possível entrar em comunhão? Claro que é possível entrar em comunhão. Da mesma maneira, a relação dos pais para os filhos, realmente toda essa malignidade, quando nós estamos em comunhão dessa maneira, nós podemos estar. É por isso que realmente dentro da família também, se é possível não fazer, realmente é bom estar lendo juntos, é estar realmente verificando com a família. Então, realmente nós podemos ver que é o trabalho de realmente discernir, de aprender a crescer cada momento mais com a família.
Então, realmente havia cientistas muito famosos. Ele falava que é realmente muito importante 5 regras para os pais. Realmente ele está relacionando com os seus filhos. Tá, a primeira coisa que você realmente é escolhido para você tratar os seus filhos é o amor. E segundo, para tratar os seus filhos. Então, cada momento mais realmente você pede para que não faça o mal, mas ele faz e faz e faz. Então, você tem que vir com o castigo de forma correta. E terceiro, então, realmente toda essa educação de como é que esse filho ele serve aos pais, realmente isso é necessário que esteja uma relação padrão. Realmente não pode, quando eu estou de mau humor eu vou brigar, quando eu estou de bom humor eu vou sorrir e fazer tudo. Então, verdadeiramente os pais, eles têm realmente um padrão já planejado e eles precisam fazer dessa maneira, entenderam? E também, em quarto lugar, então, realmente, para ensinar os seus filhos, é necessário que eles realmente aprendam através do real. Então, realmente, você aprende na escola também diante do professor, mas realmente tem muitas coisas que dizem que você aprende por trás da sua família. Então, realmente, o que eu aprendo que realmente o Senhor, ele fez? Então, depois ele fala sobre a questão da autoridade. Tá? A autoridade realmente não pode ser dada de forma alguma para o filho. Então, realmente, essa autoridade é algo que o pai realmente precisa sempre reter. É por isso que realmente a última escolha é escolhida pelo realmente é uma pessoa que recebeu a salvação. Mas vamos pensar que você vai para uma oficina, você quer comprar um carro e quando você for escolher a cor do carro, vem uma criança e escolhe a cor para você. Então, mas isso realmente da onde que ele tem realmente esse benefício para que possa se fazer dessa maneira? Então, realmente isso são as 5 grandes coisas importantes que é necessário fazer para cuidar da saúde deles. Então, realmente, essa paz, essa conciliação com o Senhor Deus, realmente, essa paz, realmente, em todas as coisas. Nós podemos perceber que cada um, realmente, individualmente, quando começa a servir, começa a orar, realmente, nós podemos ver que isso é estabelecido. Olhando nos contos, nós temos a criança boazinha, a criança realmente que não foi tão bem criada. Então, vamos ver sobre a felicidade da mal criada. Então, a mãe, ela foi beber um copo de água. Então, dessa maneira. Então, ela deixou ali do lado porque ela ia fazer alguma coisa. Da criança, ela fica correndo, se agitado, certo? As crianças, quando tem um espaço de 2 metros adiante livre, elas correm, certo? Então, ela foi lá e chutou esse copo de água. Então, primeiro, a criança boa é o que? Realmente todas as coisas foram boas. Então, a criança boa começou a falar: nossa, quem é que deixou aqui? Por que isso aconteceu? Você tem olho ou não tem olho? Você tem que olhar bem e não pode fazer isso. Então, a avó começa a falar: não, por que você deixou as coisas aí vendo que as crianças estão correndo aí? A criança boa, ela começou a ficar brava, né? Porque ela consegue fazer tudo de bom, certo? Mas é a criança mal criada. A criança boba, ela foi e chutou e falou: nossa, eu não vi que eu estava aqui, me desculpa. A mãe fala: nossa, eu deixei aqui por um pouco de tempo e eu esqueci de arrumar, me desculpa, meu filho. Então a avó fala: eu também vi isso, mas realmente eu deixei ali, me desculpa. Então, essa é a criança mal criada. Então, realmente, todas as coisas é minha culpa. Então, ele acha que todas as coisas são culpas dele. Realmente, tudo ele recebe. Então, realmente, de uma criança meio bobinha, realmente, todas as coisas, nós podemos dizer que isso é uma diferença dessa maneira com uma criança que realmente acha que é boa em todas as coisas. Então, nós podemos resolver, realmente, vários problemas pensando dessa maneira. Então, hoje, eu quero falar sobre a família. Então, realmente, mês de maio é a família. E também existe é o mês das crianças também. Então, eu quero falar sobre hoje, na Bíblia, Efésios capítulo 5. O que deixaram marcado? Vamos retornar. Efésios capítulo 5, versículo 31, versículo 32. Então, vamos ler todos juntos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
Então, o Senhor Deus, Ele falando sobre a família, Ele também realmente relacionou exatamente à igreja. Então, esse segredo é tão grande. Então, o segredo dentro dessa família, então as ações realmente dentro dessa família, o papel é o mesmo da igreja. Não entenderam? Realmente o formato da família inicia com o quê? Com o marido e a esposa. Então, quando nós realmente sempre estamos no casamento, sempre buscamos a palavra do Gênesis capítulo 2, tá assim, realmente o marido, o homem, deixou o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então quer dizer que realmente nós dois, a mulher e o homem, somos um corpo só, realmente quando casados. Então realmente como somos um corpo só, a igreja também, realmente junto com Cristo. É por isso que nós precisamos nos tornar em um só corpo quando nós nos casamos. É por isso que o Senhor Jesus ele explicou que o homem ele parte do seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e serão dois numa carne. Então o Senhor falar dessa maneira quer dizer que realmente é algo que vós realmente não deveis esquecer. É como a igreja, onde é o par junto com Cristo. Então realmente não tem como os homens realmente eles se separaram porque é um par criado por Deus. Então o Senhor Jesus também disse dessa maneira. Então nós temos um só corpo. Esse é o importante. Então nesses momentos, então, as pessoas que moram sozinhas ou pessoas assim, eles podem pensar, eu moro sozinho e não sei o que, mas realmente precisam pensar que isso é algo que o Senhor Deus permitiu também. Porque se olharmos em 1 Coríntios capítulo 7, aparece uma palavra sobre ela. Vamos procurar. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 8. Versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Então, isso também, o Senhor ele disse que é bom. Então, a partir do versículo 32. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. A diferença entre mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlançar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Então, versículo 38. De sorte que o que há de dar em casamento faz bem, mas o que não a dar em casamento faz melhor. Versículo 39 e 40, vamos ler todos juntos. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo para o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Seja, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então, o Senhor Deus ele criou o homem e a mulher. Então, realmente, seja o homem ou mulher, realmente quando eles partem dos pais, eles realmente se tornam um só corpo. Então, o Senhor ele falou sobre essa formação da família. Então, mas tudo isso tem um objetivo diante do Senhor Deus. É para servir a igreja, é para servir os irmãos e irmãs. Para esse trabalho, o Senhor ele está fazendo dessa maneira. Então, realmente, tem como o marido permitir a verdadeira felicidade a ela? Então, realmente, a esposa consegue dar a verdadeira felicidade ao marido? Então, realmente, não tem como. Então, a mulher que estava realmente no poço de Samaria, ela conta dessa maneira. Vamos procurar João capítulo 4. Palavra de João capítulo 4. Versículo 16. João capítulo 4, versículo 16.
Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Então, verdadeiramente, realmente dar a felicidade para a mulher, satisfazê-la, realmente esse tipo de marido. Então, o marido, ela teve 5 maridos, e esse que ela está agora não é o seu marido. Ela está vivendo junto com ele, mas não é o marido, não tem marido. Então, disse dessa maneira. Então, verdadeiramente, seja homem ou seja mulher, então realmente o verdadeiro marido nosso é o que? Senhor Jesus Cristo. Até por isso que 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, realmente nós estamos indo com esforço diante do Senhor. Realmente com grande esforço, realmente nós entregamos ao Senhor. Então realmente como virgens, realmente noivas, eu vos entrego para se prepararem para se encontrar com Cristo, o noivo. Então, realmente nós somos preparados dessa maneira. Então verdadeiramente, dar a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade para nós. Esse verdadeiro marido é o Cristo. Tu está falando dessa maneira. Então, verdadeiramente, realmente toda a igreja e também toda a relação com Cristo. Então, essa relação realmente é explicada sobre o marido e a esposa, mas o verdadeiro original é o que? O principal, realmente a coisa espiritual que devemos aprender. Existe esse marido, o marido verdadeiro que devemos ter, que é o que? O Senhor Deus, Jesus Cristo, que a Bíblia está nos contando agora. Mas então, conforme o permitido pelo Senhor, as pessoas, a maioria das pessoas se casaram dessa maneira, e a vivência dentro da família também deve ser correta dentro de Cristo. É por isso que eu estou contando essas palavras a vocês. Então, realmente, o nosso papel dentro da família. Então, os pais, eles são um só corpo. Eles são a base da igreja. Então, o marido e a esposa. Realmente é pelo amor do marido e pela obediência da esposa. O Senhor, ele diz que é dessa maneira que é montado. Então, o Senhor, ele permitiu o formato da igreja. Então, qual é o maior formato da igreja? Realmente para que eles, unidos, possam fazer o trabalho de servir o Senhor Deus. Então, falando de outra maneira, eles estão vivendo uma vida de fé correta. Então, realmente nós temos os 4 objetivos para vivermos bem no quadro de muito bem a vida de fé, né? Então, é realmente a palavra a vida da evangelização, a vida da oração, a vida do trabalho voluntário, a vida realmente do serviço. Então, realmente, essas 4 coisas, realmente da palavra também, realmente são esses 4 lugares onde nós podemos efetuá-lo, realmente dentro de Deus. Então, o Senhor, ele escolhe o ser humano. Então, mas realmente, o Senhor, quando ele escolhe aquele ser humano, ele também está escolhendo toda aquela sua família. O Senhor, quando chamou a Abraão, o Senhor chamou o quê? Toda a sua descendência, chamou toda a sua família e seus servos. Na Bíblia está escrito. Então, vamos procurar Gênesis capítulo 18. A palavra de Gênesis. Palavra de Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Versículo 19. Vamos ler todos juntos. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, realmente, através de quê? Através sobre Abraão. Realmente, o Senhor, ele ordenou a sua casa, para realmente guardar o quê? Para estarem agindo com justiça e juízo, para guardar o caminho do Senhor. Então, Abraão, não foi somente ele escolhido, mas foi escolhido a sua família, a sua descendência. É por isso que precisamos crer em Jesus, o Senhor. Realmente, dessa maneira, assim, ele se torna o nosso caminho, a nossa verdade. Então, realmente, alguém quando recebe a salvação,
Então quer dizer que realmente o Senhor está permitindo a graça para que toda aquela família também receba a salvação. Então o Senhor realmente fez com que Josué ele dominasse toda a terra de Canaã. E Josué, se olharmos no capítulo 24, ele verdadeiramente agora disse para escolher realmente um Senhor verdadeiro para servir. Porque se vocês realmente servindo o Senhor Jeová, o coração de vocês realmente foi esquisito de servir o Senhor, então vocês realmente podem passar realmente o rio e ir para servir o que os deuses que serviam no Egito. Ou podem servir os deuses que são servidos aqui na terra de Canaã. Tá, agora, hoje, escolha o Senhor que você irá servir. Então, a minha casa e eu serviremos somente ao Senhor Jeová. Então ele falou que a minha casa é o quê? A minha família. Então é por isso que o Senhor, ele falar sobre a família, ele ter permitido esse princípio, é para que nós possamos servir a Deus. Então esta família, já que é uma casa, então juntos eles precisam estar decidindo o seu destino. Então, é por isso que neste mundo, as pessoas diferentes, se eles não dão bem, eu preciso me dar bem, certo? Então outra pessoa, realmente, a infelicidade do outro é a minha felicidade. Então eu preciso cair para que o outro tome meu lugar. Mas também a minha infelicidade pode se tornar a felicidade do outro também. Mas a família não é assim. Então, a minha infelicidade é a infelicidade da família. Então, a minha felicidade é a felicidade da família. Então por quê? Porque é um corpo, é um rebanho, uma união somente. Comem do mesmo comida. Realmente eles estão em um mesmo corpo, realmente no mesmo grupo. Então eles fazem o mesmo destino e objetivo de vida, certo mesmo? E é por isso que o Senhor, então este homem, realmente ele viver a vida de fé sozinho, já que é difícil, para que possa ajudá-lo nessa vida de fé, ele permitiu realmente a sua companheira, a noiva. Então realmente o homem realmente ele não consegue seguir a vontade do Senhor, não consegue fazer o caminho do Senhor. Então ele permitiu que quem é esse helper? Realmente o ajudante, o suporte, aquele que ajuda, aquele que está junto, acompanhando, para que possa viver junto essa vida de fé. Essa pessoa nós podemos falar que é o acompanhante permitido pelo Senhor, o suporte. É por isso que o Senhor ele deseja que este casal possa servir ao Senhor Deus, possa servir a igreja, possa amar os irmãos e irmãs, possa evangelizar. E no meio desse caminho, realmente eles são um só corpo. Já que eles são um só corpo, então os dois eles são melhores do que um só. Eles se esforçam mais. Quando vão se esforçar, ambos se esforçam juntos. Quando um se esforça, então realmente eles podem ganhar o quê? O galardão realmente da ajuda. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 2, a palavra que nós buscamos sempre, realmente nos casamentos, então realmente sempre servir o Senhor. Realmente a coisa mais importante dentro de um casamento, a primeira coisa que deve ser estabelecida é que esta família juntos servirão ao Senhor, servirão à igreja. Então para isso, o Senhor ele permitiu a família. Em segundo lugar, então agora, então como nós vimos no Salmo 127, então o filho realmente ele é a herança permitida por Deus. Então esses filhos, realmente você precisa fazer com que ele possa crescer muito bem, corretamente diante do Senhor. De forma correta, precisa crescer no Senhor. Realmente como homem, servo do Senhor, como cristão. Assim, recebendo a salvação e servir ao Senhor. Realmente dentro dessa igreja, corpo de Cristo, realmente ele precisa fazer o seu trabalho de forma correta dentro da igreja. Então para tal, os pais, eles precisam realmente ensinar os seus filhos. Está escrito diversas vezes na Bíblia. Então, algum estudioso da Bíblia contou isso na Bíblia. Então, os pais, ele ensinando o seu filho. Realmente, essa palavra, quantas vezes o Senhor Deus permitiu na Bíblia? Ele diz que realmente 1090 vezes. Então, nós nem contamos todos, nós sempre só passamos. Então, achamos que não apareceu tantas vezes na Bíblia. Então, mas realmente os pais, eles devem ensinar os seus filhos. Quantas vezes está escrito na Bíblia? Está escrito realmente por volta de 1090 vezes. O estudioso, ele contou tudo isso. Ele disse dessa maneira. Realmente a mãe, ela ensinar o seu filho. Esta palavra aparece realmente 365 vezes. Então, realmente a mãe, ela ensinar o seu filho, realmente é mais importante o pai ensinar o filho. Está escrito diversas vezes mais na Bíblia. Então o pai
Realmente ele precisa ensinar os princípios. Realmente precisa mostrar o que é a palavra. Realmente se ensina desta maneira. A mãe, ela faz como? Ela realmente ajuda em todas as ações. Realmente todos os seus cuidados. Então realmente quanto que aparece na Bíblia para cuidar? Então vamos procurar Deuteronômio capítulo 6. Do versículo 4 até o versículo 7. Versículo 4 ao 7, vamos ler todos juntos. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assento em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Então, realmente em hebraico eles falam Shema. Então, realmente, dentre as palavras, 3 palavras que eles memorizam esta palavra. Então, realmente, desde criança, precisa ensinar continuamente a palavra, precisam realmente memorizar essas palavras. Então, o Senhor, quando Ele ensina a Bíblia para nós, realmente Ele você tentará aprender. Realmente, isso já tem que estar incluso no corpo. Embutido, realmente, em qualquer momento, seja em casa, seja no caminho, seja ele deitado, seja ele levantado, seja na manhã, seja pela noite, seja no meio da tarde. Então, antigamente, tá, agora, ultimamente, realmente nós temos profissões diferentes. Então, realmente temos lugares diferentes onde trabalhamos com os pais, mas antigamente, realmente, nesse tempo do Deuteronômio, realmente você trabalhar no trabalho de seus pais é o mesmo trabalho que você tem que fazer com os seus filhos. Então, naquele tempo, qual é o trabalho que eles faziam? Era plantar. Quem mora no mar é fazer o quê? É pescar. Quem mora na montanha faz o quê? Ele faz o quê? Vai caçar. É por isso que é muito fácil também ele conseguir realmente ter o quê? Um emprego, né? Porque ele fala, o pai fala, agora, de hoje em diante você é pescador. Vem, sobe no meu barco, vamos pescar. Então não tem como realmente ficar desempregado. Então o pai que caçava e falou, olha, desde hoje me segue, traz o arco, vamos comigo. Então sempre eles estão juntos. Então uma família sempre está junta. Levanta juntas, elas correm juntas, elas realmente têm os objetivos juntos, trabalham juntos. Então é por isso que precisa ensinar de forma fervorosa. Então realmente o Senhor diz para ensinar continuamente. Então realmente os pais realmente precisam ensinar a palavra para as crianças. Então nós ensinamos isso. Realmente seja o ensinamento, ou se você não tem coragem, você não tem realmente propriedade para tentar ensinar, você acha que não dá conta, então leia a Bíblia junto. Continuamente o pai lê um versículo, depois a mãe lê um versículo, depois o irmão lê, o irmão mais novo lê, vai rodando e girando, cada um vai lendo um versículo. Então, lendo a palavra assim, eles oram e terminam. Então, isto é um treinamento e se treina muito bem isso, depois que lerem tudo. Então, ele fala qual palavra que chegou para dentro do seu coração. Então, ser esse tempo de você poder repartilhar, de você dar esse pão. Então, realmente, poder compartilhar a palavra. Então, é essa maneira realmente muito boa de ensinar os filhos, penso eu. Então, realmente é necessário ensinar a palavra dessa maneira. Então, fazendo isso, quanto que você gasta? 10 minutos? 20 minutos se for longo? Então, só de a família estar reunida naquele momento, realmente é difícil estar todos, mas eu acredito que se tentar, vai ser muito bom. Então, se olharmos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, podemos ver que o apóstolo Paulo, ele disse diversas vezes para o Timóteo, fala, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, através desta Bíblia, uma família, um filho, ele pode ser ensinado. Realmente, esse é o livro para o ensinamento. Realmente, como é que você pode ser criado para a boa obra do Senhor. Então, isso é o trabalho que a família deve efetuar. Mas então, o Senhor Deus ele não permitir o filho para uma família. Realmente tem famílias assim. Então, realmente algumas pessoas pensam, olhando para aquelas crianças, ele fala, aquelas crianças na igreja, eles são como meus filhos. Então, realmente pensando que você está criando seus filhos e você realmente precisa pagar bem mais por aquele valor, realmente a oferta e a taxa pelas crianças. Então você precisa pensar, realmente essas crianças aqui dos outros irmãos são filhos e filhas que o Senhor Deus permitiu para nós na igreja. Então realmente aquelas crianças são como os meus filhos e minhas filhas. Então eu preciso ajudar a criar, entenderam? Então realmente você precisa dar mais tempo também. Então, trabalho voluntário dentro da igreja, seja na evangelização, servir os irmãos e irmãs. Então, fazer isso bem mais, eu já vi diversas vezes. Então, acredito que isso é algo muito bom. E verdadeiramente, então, nossos filhos também, eles recebendo esse evangelho, eles precisam continuamente passar. Esse é o dever, realmente a responsabilidade muito grande dos pais. Então, realmente, a primeira geração da fé, eles são o quê? Eles são aqueles que ao compreenderem a graça do Senhor receberão a salvação e agora têm a certeza da salvação e dentro da igreja eles estão sacrificando a si mesmos, vivendo a vida de fé corretamente diante do Senhor. Realmente é necessário da vida de fé. Tem muitas pessoas aqui, certo? Tem pessoas já há 20, há 10, há 30 anos, há 40 anos dentro da igreja. Continuamente dentro da igreja, defendendo a sua fé, diante de todos, realmente trabalhando de forma calada. Mas então, a segunda geração da fé, eles são aqueles que realmente precisam ver e aprender com o exemplo da primeira geração, dos pais. Então, os pais, realmente eles se casaram na igreja, e então, quando eles nascem, eles já frequentam a igreja. Eles recebem toda essa influência dos pais e eles se esforçam bastante para viver a vida de fé. Então a vida de fé, realmente, a segunda geração dentro da nossa igreja, realmente nós podemos dizer que vários deles se tornam evangelistas e missionários. Então essa segunda geração, eles estão num ponto muito importante. Que eles realmente estão fazendo os seus trabalhos e também estão servindo o Senhor dessa maneira. Então, mas os pais, se eles falarem coisas realmente negativas em relação à igreja, se eles tiverem algum murmúrio, alguma coisa para reclamação, as crianças que crescem ouvindo essas coisas, então ele olha este mundo de forma mundana, de forma realmente carnal. Então isto é algo muito importante para o ensinamento dos seus filhos. Então antes, eu encontrei com alguns pais. E esses pais falavam realmente continuamente para o seu filho. Ele era um senhor que estava realmente numa posição muito alta na sociedade. Ele falava muito bem sobre os professores para a sua criança. Falava continuamente. Já que os pais falam dessa maneira, então ele realmente obedecia muito bem às palavras. Realmente obedecia muito bem às palavras do professor, certo? Mas, se você quer estragar o seu filho, xingue os professores na escola. E então, quando ele for para a escola, ele zomba dos professores. É por isso que assim você estraga a criança. Também os professores dentro da igreja é a mesma coisa. Então nossos pais realmente que estão realmente com os professores dentro da igreja precisam falar coisas boas, realmente precisam respeitá-los. Então o professor da escola, da igreja, da escola dominical. Então ele era uma criança que você viu desde pequeno, tá, agora já está na universidade, agora se tornou professor dentro da escola dominical.
E você olha e fala, nossa, aquele jovem da igreja que realmente eu sempre brigava com ele, agora se tornou professor e agora está ensinando o meu filho, certo? O que você precisa fazer nessa hora? Ele se tornou professor dentro da igreja. Então ele sendo professor, você precisa respeitá-lo. Você precisa explicar muito bem para o seu filho. E então assim seu filho ele pode realmente andar no caminho de forma correta. Não pode falar de qualquer maneira. Na frente daquela criança, de forma exata, você precisa chamá-lo de professor. Precisa ensinar de forma correta. Então a palavra ela foi para o outro canto. Então, mas dentro da igreja, realmente sobre a igreja, realmente todas as coisas negativas, todas as reclamações, murmúrios, tudo isso, se as crianças elas ouvirem dentro da casa, elas crescem dessa maneira. Então, realmente, mais do que graça, mais do que receber graça na igreja, ele começa a ter o coração de querer julgar, condenar a igreja. Não é mesmo? Então é por isso que realmente, dentro dessa situação, realmente você receber a salvação, você estar com uma vida de fé de forma correta, isso seria muito bom. Mas se não consegue fazer isso, realmente ele tem o entendimento da vida de fé, mas a salvação não conseguiu de forma correta. Ele tem a forma de dar plenitude, mas ele não está realmente, não tem ações boas diante do Senhor. Então não dá para perceber se uma pessoa recebeu a salvação ou não, precisa ir diante de Cristo. Então realmente ele, obrigatoriamente, por causa dos seus pais, vem para a igreja, mas não recebeu a salvação. Então essas pessoas, realmente dentro do mundo também, continuamente a igreja também, ele realmente vai contra o mundo e contra o Senhor Deus. Então, sempre no meio dessa tribulação, ele fica sempre na tribulação, na dificuldade, pensando para viver a sua vida. Então, é por isso que a segunda geração dessa vivência, então realmente essa geração que recebe vários de sofrimento. E também, eles se casando e eles realmente crescendo. Então agora eles estão na terceira geração. Então a nossa igreja realmente agora já temos até a terceira geração. Então realmente recebendo essa influência, esse cuidado dos pais, realmente dentro da palavra na igreja. Então a vida de fé deles para viverem, realmente tem muitas mais pessoas que vão auxiliá-los. É por isso que eles podem crescer de forma melhor. Então realmente eles, cada momento mais vão conhecendo o Senhor Deus, eles recebem a salvação. E assim eles podem receber todas as coisas que vem espiritual. Quer dizer que realmente essa família é uma família bem abençoada. Não é por isso que é necessário considerar de forma preciosa esta família. Então dentro dessa igreja, dentro da igreja escola dominical, você continuamente de forma divertida, precisa amar e precisa respeitar o professor, não é mesmo? Então é por isso que esse é o caminho correto. Então, mas tem momentos que não consegue fazer isso. Se você não consegue fazê-lo, então realmente essa terceira geração ele já perde até esse formato espiritual. Então eles pensam que realmente essa vida espiritual é somente você estar participando de uma coisa que a família faz, que é frequentar a igreja. Ele vai para um caminho totalmente adverso. Ele conhece sobre a Bíblia, conhece o Senhor Deus, mas é somente um conhecimento a mais. Então quer dizer que ele vive neste mundo buscando o seu sucesso, o seu desejo no mundo. Ele não tem nenhuma noção do pecado, ele não tem nenhum tipo de sofrimento. Então ele realmente começa a viver no meio do pecado, do jeito que ele deseja, porque acha que isso é normal. Então a vida de fé, mesmo recebendo, passando todas as gerações, é necessário você arrepender e receber a salvação. Então assim a vida de fé pode crescer. Então da mesma maneira, os filhos, eles quando eles são criados dentro da vida de fé, então visão, realmente o objetivo deles, o foco precisa estar na salvação. Então quando é que os pais precisam deixar esse foco? Quando? Então ao entrar no ensino fundamental, no primeiro e segundo ano, os pais eles ficam inquietos, querendo se esforçar para tudo. Querem levar para as crianças para poderem participar. Os professores não querem que participem realmente da festa dos céus, mas eles vêm e querem participar. Então, se olharmos Eclesiastes, ele disse realmente vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Então, realmente na vida não tem nada. Todas as coisas são vaidades. Então é por isso que realmente dentro da minha vida, realmente a coisa mais importante é o reino dos céus. Então, verdadeiramente, quem compreendeu sobre a vida, não é? O sentido da vida. Então, agora, realmente, eu estou vivendo neste mundo. Todas as coisas que eu estou aqui vivenciando são em vãs.
Realmente eu vivi religiosamente neste mundo também em vão. Eu me arrependi e retornei com um verdadeiro coração para diante do Senhor Deus. Então agora eu recebi a salvação. E agora eu tenho uma vida nova, uma vida correta. Então realmente essa vida de salvação precisa ser realmente realizada. Então mais ele fica pensando, no pecado do futuro, o pecado do passado, o pecado do presente, já foi tudo acabado. Então, nossa, acabou, meu filho recebeu a salvação. Na verdade, nós não conhecemos a vida da salvação de forma correta. Então, realmente, seja no ensino fundamental, as crianças, e todos os anos ele recebe batismo falando que recebeu a salvação de novo. Então, de vários anos recebeu o batismo. Então ele fala, esse ano você não vai receber? Ele falou que o que eu recebi ano passado é o verdadeiro. E aquele é o verdadeiro. É por isso que nós não sabemos muito bem. Então não precisa apressar para tentar ensinar para seus filhos sobre a salvação. Quando chegar o tempo, o Senhor Deus permite. Então é por isso que em oração, precisa esperar diante do Senhor, eu penso eu. Então não precisa se apressar para fazer os seus filhos aprenderem. Então porque essas crianças, em relação a isso, eles começam a falar coisas negativas. Então nós sempre precisamos conhecer bem qual é o seu tempo. Realmente é bem individual para cada pessoa. Mas dentro dessa igreja dominical, escola dominical, realmente dentro da família, dentro da palavra, dentro da igreja, enquanto você está vivendo, com certeza ele vai conhecer o Senhor Deus. Então se olharmos realmente o sacerdote Elias, ele realmente ensinava muito bem a palavra, ele realmente acabava com o pecado dos próximos, ele fazia realmente esse sacrifício diante do Senhor. Então todos esses filhos de Eli, eles realmente cresceram muito bem diante do Senhor, mas carnalmente ele fez muito bem. Então as coisas carnais, eles realmente sobrepassavam as coisas espirituais que ele havia feito para os seus filhos. Então é por isso que teve um filho que realmente ele perdeu seus filhos. Então vamos procurar Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Então, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Então vamos ler todos juntos. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Então esse é o problema. Então não conheciam o Senhor. Então vamos ler o versículo 29. Versículo 29. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então viver carnalmente. Enquanto eles estavam dando esse sacrifício, tem aquela carne, certo? A melhor carne. Então ele mandava a melhor carne para os seus filhos. E de forma carnal ele tratou muito bem os seus filhos. Então capítulo 3. Versículo 13 e 14. Vamos ler todos juntos. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Então ele recebeu a salvação, e ele fazia o trabalho do Senhor Deus, mas os seus filhos não conheciam o Senhor Deus. Então é por isso que realmente dentro desse tabernáculo do Senhor eles pecaram. E esse pecado ele realmente menosprezou. É por isso que Eli e todos os seus filhos morrem em um único dia. O Senhor Deus os levou para a morte. O que ele disse? Ele disse: portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade. Quer dizer que acabou a salvação naquela família. Então quer dizer que realmente, se eu não conseguir ensinar, criar meus filhos bem, toda a minha descendência, todos os meus filhos, todos os meus netos, realmente os bisnetos, então, toda a minha descendência, a salvação, o problema deles realmente está preso, está enlaçado. Não é mesmo?
Então é por isso que agora, o meu filho e filha, não precisa olhar, não é para olhar somente para eles. Tem que olhar a descendência abaixo deles. A salvação, o trabalho da salvação. Para que continuamente possa realmente descer de forma realmente vertical. O que é essa pregação hereditária? É você pregar realmente passando. É algo que naturalmente tem que passar para criar os outros. Então Davi também. Como é que nós o respeitamos tanto? Então Davi, ele criou muito bem e ensinou seus filhos. Mas, se olharmos a história sobre Ananias, então o filho Adonias, então ele realmente se exaltou e ele queria se tornar rei, e ele foi para diante. O Senhor Deus queria escolher Salomão como rei, mas eles desrespeitou a palavra do Senhor Deus e falou: eu serei rei. Então Absalão já estava morto. Após Absalão, ele que nasceu, então ele como segundo Adonias, ele era realmente um homem muito forte, guerreiro, então ele falou: eu preciso me tornar rei. Mas então, realmente na Bíblia disse, realmente o seu pai disse realmente por que realmente eu fiz dessa maneira. Então de forma realmente não havia nenhuma vez que ele havia realmente entristecido o coração dos pais. Sempre que criaram, falaram: oh, fez muito bem, deixaram passar. Só deixaram passar os erros do filho. É por isso que falaram que o filho nunca havia cometido erro para os pais. Então realmente precisa criar para que os filhos obedeçam aos pais. Isso é muito importante. Eles, se não aprenderem a obedecer aos pais, eles não conseguem obedecer à palavra. Então isso está escrito dessa maneira na Bíblia. Então vamos procurar na Bíblia Provérbios. Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14. Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14. Vamos ler todos juntos. Não retires a disciplina da criança, pois se a futigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fatigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então antes eu não conseguia entender que palavra era essa. Eu falava, se bater com a vara, realmente ele aprender sobre a obediência, então assim ele pode obedecer ao evangelho do Senhor. Então, mas realmente desde criança você precisa ensinar a obedecer, porque é assim quando ele cresce e assim ele consegue obedecer. Então aquela criança quando ele chega na puberdade, ele realmente quer se distanciar da família. Então realmente você não pode bater nos seus filhos. Naquele momento, você, através da comunicação, através realmente da conversação, com comunhão, você precisa ensinar. Você precisa fazer com que o filho possa entender a sua vontade. E ele também precisa falar a vontade para os pais. E assim, em comunhão, finalizar bem. É por isso que em Efésios capítulo 6, então realmente todo o ensinamento, todo o princípio, o Senhor ele fala que você precisa ensinar com o castigo também. Então realmente nesse momento não é para ter a vara, quando ele chega nessa puberdade, não é o castigo. Desde aquele momento onde ele realmente quer se tornar independente, você através da palavra, você precisa conversar, porque é diferente de idade para idade. Então, mas realmente desde quando ele precisa aprender sobre obediência? Então, realmente, desde o momento que ele está realmente no primário, você precisa ensinar a criança. Desde a creche, você precisa ensinar a obedecer. Então, se você não ensina, você não consegue segurar eles quando eles chegarem na puberdade. Porque realmente a criança fala, ah, eu não quero. Quando ela está na creche, fala, ah, eu quero comer. Então, eles são assim, não é? Então, você precisa ensinar a comer, certo? Então, fala, nossa, você pode comer. Então se deixar cair, realmente pode deixar, porque ele não vai deixar cair a alma, né? Então ele vai na frente da loja e fala, ah, eu quero brincar com isso, eu quero comprar isso pra mim. E os pais se decidirem. Então os pais até o final precisam decidir, tem que ser somente conforme a vontade deles. Porque a mãe fala, ah, então eu vou embora porque você não quer me obedecer, então vai embora mesmo. É só ir embora e vai lá na frente observando o filho. Seja ele chorando 30 horas, chorando 1 hora, é só deixar. Ver quem é que ganha. É por isso que os pais sempre precisam ter realmente a ordem nas suas mãos.
Realmente precisam mostrar por que eles não devem fazer de tal maneira. Precisam ensinar. E é dessa maneira que precisa ser contínuo. Entenderam? Então, desde criança, precisa controlar. Então, precisa obedecer à palavra dos pais. Então, nós precisamos ensinar dessa maneira. É por isso que sai esta palavra. Mas então... E então... Adonias... Realmente, nenhuma vez ele havia ido contra o seu pai. Então, mas como é que ele fez isso? Então, realmente, você vai falar isso quando chegar no futuro. Então, para evitar isso, nós precisamos receber esse tal ensinamento. Certo? Então, em relação a isso... Então, como era Timóteo? Então, Timóteo, dentro dele, realmente tinha uma fé sem falsidade. Esta fé realmente começou com o quê? Realmente desde de sua avó, desde a sua mãe. E realmente essa fé foi passando. Então, dentro de você também tem. Então, esta fé. Então, como isso é algo tão importante? Então, realmente esse ensinamento para os filhos é algo muito importante para os pais efetuarem. E também dentro de uma família. Então, realmente a coluna da família, são duas colunas da família. Então, realmente é o que? O marido e a esposa. Então, tem um marido, o trabalho que o marido deve fazer. Tem algo que o Senhor Deus deixou ordenado. É amar a sua esposa. Ouvimos muito, certo? Onde deixamos marcando? Vamos voltar para Efésios capítulo 2, versículo 28. Efésios capítulo 5, perdão. Versículo 28. Então, somente os irmãos, vamos ler todos juntos. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, esta palavra realmente é uma palavra que nós precisamos compreender com o nosso corpo. Não é somente pelas palavras. Então, no versículo 25, na frente ele fala o quê? Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou o quê? A igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, que tipo de amor é esse amor? O amor HP, certo? É HP, o amor HP. Então, eles dividiram 4 amores em grego. O de Stroke, Filias, Eros e HP. O amor HP é o amor que o Senhor Deus, ele permitiu o amor completo, único. Não pede requisitos, não pede condição. Não importa se tem um erro, pecado do outro. Todas as coisas ele pode receber como suas e ele pode sustentar. Esse é o amor HP. Então esse amor, então vive verdadeiramente, este amor é difícil. Então isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, realmente nós temos esse amor HP, certo? Então todo esse amor, realmente não é que eles são diferentes, mas eles são bons, certo? Em Atos capítulo 20, versículo 35 também está falando. Então o Senhor Jesus, ele nos disse, então você dar é mais bem abençoado do que você receber. Então é realmente, tem bênção para quem dá. É por isso que o marido, ele precisa dar para a sua esposa. Ele precisa ser o amor que dá. Então não é o amor de ficar pedindo algo. Então você não se casou para você estar realmente em paz, para você estar confortável. É você trabalhar mais. Não é? Então antes de casar, ele precisa realmente trabalhar bem mais agora. Tem realmente bem mais trabalho que ele deve fazer. Então o marido, quando ama a esposa, é o amor do HP. Entenderam? Então agora fala, na minha casa não tem amor. Então quer dizer que não tem o marido verdadeiro. Então dentro da nossa igreja não tem o amor. Então quer dizer que não tem Cristo. Tem Cristo ou não tem Cristo? Como que tem tanto Cristo? Realmente o amor de Cristo ele foi manifesto para nós. Então, mas vindo agora para a igreja, as pessoas que falam, não tem amor.
Então não é uma pessoa que quer dar amor, é uma pessoa que somente quer receber o amor. Então essas pessoas realmente são pessoas que nunca deram o amor. Então, é por isso que essas pessoas falam dessa maneira. Então realmente quando vão dar o amor, aquela felicidade, aquela satisfação, aquela felicidade, ele não conhece, é por isso que fala. Então, o verdadeiro amor é você dar. Então o marido é o sol e a mulher é como a lua. Então, o sol, quando ele se realmente ilumina completamente a lua, ele se torna a luz, certo? Para realmente resplandecer a lua. Então, o marido, quando ama verdadeiramente a mulher, então, quando ele cuida, realmente dizem que a comida muda na mesa. Então, quer dizer que realmente se torna uma grande felicidade. Mas, então, se não for dessa maneira, então quer dizer que ele só consegue resplandecer a metade, ilumina somente a metade. Então, é somente a metade, ele sabe. Se não ilumina nada, então quer dizer que é o sol nascente. A lua nascente. Então quer dizer que realmente tem que pensar que realmente tudo que o marido faz, realmente volta através da mulher. Então realmente quando nós nos casamos, realmente não é que você faz totalmente o contrário. Então antes de ser a minha esposa, ela é uma filha preciosa na casa da minha sogra. Precisa lembrar que ela era uma pessoa preciosa. E agora também ainda. É uma pessoa muito preciosa. Então você falar que ama a sua esposa, então, mais do que você realmente pelo conhecimento do bom senso, realmente mais é pela emoção, pelos sentimentos. Então, falar, eu estou com dor de cabeça. Então, o que é você ser realmente realista? Você fala pelo conhecimento, vai para o hospital. Mas o que é pela emoção, pelo sentimento? Nossa, você está com dor de cabeça, deixa eu ver. Como é que você está? Nossa, você está com febre mesmo. Nossa, o que nós precisamos fazer? Então vamos comer um pouco de Tylenol? Então isso realmente é pela emoção. Então realmente você tratar através de coisas realísticas não é que está errado, certo? Não são palavras erradas. Mas ao ouvir isso, realmente... Então precisa vir, mexer. Até pelas emoção, sentimento. Então, vocês já viram algo chamado diapasão? Ele parece ter um formato de U, esse ferro. Então, quando você bate bem forte, então ele tem esse som, certo? Então, ele vai e fica bem mexendo também, se você bateu de um lado, certo? Quer dizer que o diapasão, ele se mexe da mesma maneira. Quer dizer que ambos são um só. Então, eles são um único objeto. Então, isso é realmente você sentir pelo outro. Eu também não consigo sentir muito pelo outro. Eu estou cada momento mais refletindo. Então, mas você estar sentindo pelo outro, você está realmente respeitando, você precisa estar sentindo o mesmo pela emoção. Então, isso é você amar a sua esposa. Então, não é fazer uma coisa não fazer as coisas que sua esposa não gosta, fazer as coisas que ela se agrada. Então, verdadeiramente, a esposa ela muda quando o amor HP é efetuado pelo marido. Realmente você precisa proteger de forma preciosa a esposa. Então você precisa considerar preciosa a família da esposa. Com esse pensamento, com esse coração, com todas as coisas. Então não é somente quando ela fala uma coisa você vai e ignora. Então você vai e empurra o que você quer falar. Então, mas isso está num grande, realmente, sofrimento. Realmente isso traz uma grande tristeza no coração. Então não existe nenhuma palavra na Bíblia falando para você realmente condenar a sua esposa. Não tem. Então você precisa considerar como preciosa essa esposa. Então assim a vida de fé ela pode ser vivida de forma correta. Então onde estão essas palavras assim? Então vamos trocar 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 7. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Então vamos ler somente os maridos. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, mas caso você não faça dessa maneira, você me trata de qualquer jeito.
Então o vaso fraco ele se quebra. Então se torna dessa maneira, quer dizer que a oração ela é fracassada. O Senhor Deus fez com que o marido e a esposa se casassem e se tornassem um só corpo para servir ao Senhor, para viverem corretamente a vida de fé. Mas a oração ela acaba, quer dizer que a vida de fé realmente não dá mais continuidade. A oração ela fracassa. Então do que adianta? Então não pode ser assim. É por isso que ele deixou escrito em Malaquias. Vamos trocar a palavra de Malaquias também. Palavra de Malaquias. Capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14. Somente os irmãos vamos ler. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ele fala, ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos. Então o choro da esposa, as lágrimas da esposa, as preocupações. Então tudo isso cobre realmente o altar do Senhor. Então mesmo você de sorte realmente que dê mais oferta, o Senhor não aceitará com prazer da nossa mão. Então você entregar para o Senhor Deus, realmente o Senhor ele não irá receber. O Senhor Deus ele nos disse dessa maneira. Então primeiramente, então você e sua esposa, agora jovens ainda, realmente junto com aquela esposa, por aquela esposa, realmente de forma feliz. Realmente você precisa efetuar tudo pela sua esposa. Isso é algo muito importante, penso eu. Então quando falamos essas coisas, os irmãos eles pensam, uai, então os irmãos, tudo que ele precisa fazer, ele precisa trabalhar, dentro da igreja também, sempre precisa fazer algo por ela, dentro da família, ele sempre precisa fazer algo. Então o que a gente é? O que nós recebemos? Marido, o que verdadeiramente vocês recebem? Tem algo. Então, dentro daquela família, a esposa, os filhos, eles, com grande felicidade dentro de casa. Isso é a maior felicidade para o marido. É o maior presente. Vamos procurar Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. É bem fácil, é 9:9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Então somente os irmãos vamos ler. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida vão. E quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a sua porção nesta vida. E no teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. Então, todos os dias da minha vida. Então, realmente, todas as coisas vãs que o Senhor Deus me permitiu abaixo do sol. Então, realmente, essa é a minha vida. Realmente, da vaidade, eu, agora, realmente, por causa da minha vida, tenho trabalhado embaixo do sol pela minha família. Então, todas as coisas que eu me esforcei, sacrifiquei dentro do meu trabalho pela minha família, o que eu me esforcei dentro da igreja, o que eu me sacrifiquei, me esforcei, sacrificar, esforçar. Então, com a minha esposa, eu estar vivendo feliz, isso é o maior presente e felicidade que o Senhor Deus me permitiu. Isso é bênção. Então, os maridos entenderam bem?
Mas também tem o que a esposa precisa fazer, certo? Como esposa. Tá, agora os irmãos podem dormir um pouco. Então, o que foi ordenado para as esposas foi para obedecer aos maridos. Obedecer aos maridos é você obedecer a palavra do Senhor Deus. Então, verdadeiramente. Então, você obedecer é algo muito difícil. Então, na verdade, é mais difícil o homem ele amar a sua esposa. É verdade. Então, as esposas, realmente é algo que elas não sabem. Então, realmente, obedecer aquela palavra é muito fácil. Pensem bem. Então, Cristo nos amou. Com aquele amor nós recebemos, nós obedecemos ao Senhor. O que é mais difícil? É o amor que o Senhor Jesus, Ele nos amou. É um amor onde nós não conseguimos alcançar. Esse amor é muito mais difícil. Então, como isto realmente é muito difícil. Mas então... Então, a esposa, o motivo de ela tem que... O marido, por que ele tem que amar a esposa? Realmente, desde quando isso se ensina? Realmente, desde Adão e Eva se inicia, desde o pecado inicial. Adão e Eva. Realmente, por causa do pecado de Eva, realmente, a esposa, ela recebeu o sofrimento dos partos. Realmente, as dores de parto para terem os filhos. Os animais, eles realmente não são assim, certo? Então, realmente, ainda existe esse pecado inicial. Realmente, desde a família, realmente, ainda existe esse pecado. Então, vamos procurar 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 11. Até o versículo 14. Leremos somente as irmãs. A mulher apreenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use a autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É por isso que ele está falando que é assim. Não é eu que estou dizendo isso. Segundo, realmente é o problema da origem. É por isso que olhamos em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala, realmente para vós eu vos digo, para que vós realmente possam saber. Realmente a cabeça de cada homem é Cristo. A cabeça da mulher é o marido. E a cabeça do cristão, do marido, é o Senhor Deus. Essa é a ordem que o Senhor Deus, ele realmente planejou. É porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus é Deus. Mas o Senhor Jesus, quando veio como filho unigênito do Senhor Deus, ele era o Senhor Deus. Ele é um Senhor igual a Deus, mas ele negou toda essa suposição e ele se colocou para sujeitar a morte de cruz. Isso é algo muito importante. É por isso que essa relação do cristão com o Senhor Deus realmente é um só. Então é por isso que realmente toda aquela bênção, toda aquela palavra que foi descendo dos céus, que o Senhor disse, eis o meu filho, realmente o meu filho amado que faz a minha vontade. O Senhor Deus amou a Cristo. Mas e Cristo? Ele obedeceu ao Senhor. Ele falou, realmente, Pai, não faça conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade. Ele obedeceu à morte de cruz. É porque essa relação com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, realmente essa relação de amar a Cristo. E Cristo, ele obedeceu ao Senhor Deus. Então o homem, ele é o quê? O homem, ele representa junto realmente com Cristo a igreja. Então essa relação da igreja com Cristo, como é que ela é? Então Cristo amou a igreja. Então realmente, Cristo, ele obedece, ele serve a igreja? Ele sujeita a igreja? Não é assim. Mas Cristo, ele ama a igreja. E a igreja precisa fazer o quê? O que precisa fazer para Cristo? Precisa obedecer. Então o Senhor Jesus, então como ele não queria se tornar igual a Deus, então a igreja também realmente não se torna igual a Cristo. Então marido,
e a esposa também são o mesmo. Então esta ordem, realmente existe essa ordem. Então o marido ele se tornou realmente essa relação de amar a esposa. E a esposa está numa relação de obedecer ao marido. Então quando isso acontece, realmente você tem uma verdadeira felicidade. Todas as coisas verdadeiras, elas podem ser realizadas. Então Efésios capítulo 5, onde deixamos marcado? Vamos retornar. Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao 24. Versículo 22, vamos ler todos juntos, somente irmãs. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então o que Cristo fez? Então, não, o que a igreja fez? A igreja obedeceu a Cristo, realmente da mesma maneira. Realmente as irmãs em todas as coisas precisam sujeitar ao seu marido. Precisa sujeitar, precisa obedecer. Realmente essa é a ordem que o Senhor Deus permitiu, entenderam? Então Colossenses capítulo 3, versículo 18. Ele diz realmente, mulheres, sujeitar aos seus maridos. Isso é realmente adequado diante do Senhor Deus. Então, se não fizer dessa maneira, não consegue ver bem a vida de fé. Então, realmente, onde estão essas palavras? Tem sim. Vamos procurar Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 4 e 5, vamos ver. Versículo 4 e 5. Então vamos ler somente as irmãs. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, porque se não fizer dessa maneira, a palavra do Senhor Deus é blasfemada. Então, se a palavra do Senhor Deus é blasfemada, então do que vai adiantar? Certo? Então fazer dessa maneira é por causa que é para que a palavra do Senhor Deus não seja blasfemada. Então esta é a palavra santa do Senhor. Então não somente isto, mas há também realmente se tem um marido que não recebeu a salvação, precisa conduzi-lo para a palavra, certo? Então verdadeiramente, realmente o Senhor Deus ele permitiu essa sabedoria para a mulher. Se Adão tivesse comido primeiramente o fruto e tivesse dado para Eva, Eva teria comido ou não? Eu penso que a Eva não teria comido. Realmente dentro da vida de fé, as mulheres elas são muito sensíveis, elas são muito exatas também. É por isso que esse marido, por isso que esse Adão, e é muito difícil ele ter dar o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei se ela teria comido, mas a Eva, ela deu a Adão. Quer dizer que como ela tem essa sabedoria, então agora precisa dar o fruto da vida eterna para o marido. Então se você tem essa sabedoria, vamos para 1 Pedro. Capítulo 3. Versículo 1 e 2. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos ler somente as mulheres. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Então não é somente pelas palavras, não é pelas palavras. Então, aparece no jornal, falando que acontece diversas coisas. Ela fala, ah, marido, para de... Olha lá, o mundo está acabando, não sei o quê. Se eu chamo para ouvir a palavra, você não ouve. Então o marido vai fazer o quê? Ele vai trocar o canal do jornal, se mostrar realmente essas catástrofes naturais. Então não é somente pelas palavras, é de verdade. Agora realmente pelas obras da mulher, para que elas possam receber a salvação.
Eu acredito que é uma palavra muito importante. Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16 também, ele fala para vós, mulheres. Realmente, se você irá salvar o seu marido, como saberemos? Então, o marido também. Realmente tem um marido também. Realmente, se você irá salvar a esposa, realmente, como você saberá? Não, é verdade. Então, verdadeiramente, na família também, realmente tem um trabalho muito importante da esposa. Então, as pessoas falam que o homem ele domina o mundo, mas a mulher domina o homem. Eles falam dessa maneira. Então, agora precisa dar o fruto da vida. Então, o que é sobre o homem? O conceito. Ele fala que o homem é o animal que ele gosta de manifestar a sua glória. Então, o homem, se ele ganha alguma coisa, ele é elogiado, ele fica muito feliz. É muito fácil de controlar. Então, o marido mais feliz deste mundo é o marido que é reconhecido pela esposa. É o marido, o homem mais feliz do mundo. Então, na Inglaterra, tem um dos charts famosos que eles mostram a esposa, uma estátua de uma esposa bem grande, gigante. Não, desculpem, perdão. Ela é... Mas então, essa estátua é uma estátua realmente bem moldada. Então, a esposa, realmente, o marido quando ele sai do trabalho, a esposa coloca o seu marido nas suas costas e ela vai ouvindo o que o marido tem a falar sobre o trabalho, o dia a dia que ele teve e fala. Realmente, sabe aquele partido, sabe aquela pessoa do partido oposto, da oposição? Ele fez assim, assim, assim. Aí a esposa pergunta, o que você fez? Eu falei, eu também briguei com ele, eu impus as minhas ideias. Eu falo, nossa, você fez bem. Então todo o estresse do dia a dia, ele vai soltando, vai contando para a sua esposa. Então a esposa vai recebendo, vai ouvindo e fala, nossa, você fez bem, isso, fez muito bem. E também ele fala sobre, a esposa também fala o que tem a falar. Então juntos, então falando dessa maneira. Tá, a esposa, já que ela vai admitindo o marido, realmente o que o marido faça lá fora. Então ele está realmente bem confiante. Então, é uma estátua aí com um ditado bem famoso na Inglaterra. Então a sabedoria da mulher, realmente o homem não consegue seguir. Realmente sabem aquilo que nós podemos falar que é o instinto da mulher. Então os homens mesmo querendo seguir esse instinto não tem como. Eles dizem que é uma parábola assim, que é realmente um casal muito bom, mas eles se divorciaram. Então, e o marido ele se casou novamente primeiro, mas ele se casou com uma mulher má. Se casou com uma mulher má. Em um tempo, esse homem, ele estando com essa, ele realmente se tornou um homem muito mau, junto com aquela esposa mau. Então, essa mulher também ela se casou. Então, mas ela realmente se casou com um homem mau. Mas aquele novo marido, ele se tornou realmente um homem bom, como igual àquela mulher. Então isso é somente uma parábola, um conto. Então realmente todos serão assim? Não são assim. Mas realmente eu penso que existe algo que nós podemos realmente concordar. Então, eu vou contar uma piada que tem na internet pra vocês. O Clinton e a Hillary. Então o casal presidencial, eles estavam indo de carro para algum lugar. E eles pararam num posto de gasolina. E veio o dono do posto e colocou a gasolina para eles. E aquele homem era realmente o amor, o primeiro amor da vida dela. E o Clinton também, ele sabia disso. Depois de colocar toda a gasolina. Então depois partindo. Clinton disse: então você realmente se encontrando comigo, agora você se tornou realmente First Lady, a primeira dama. Então como realmente é uma grande bênção você ter se encontrado comigo, hein? Não é bom? Então o que a Hillary disse? Então caso eu tivesse me casado com aquele dono do posto de gasolina, ele teria se tornado presidente. Então o homem mais feliz do mundo
O que é a esposa? Realmente que teve a melhor esposa. Realmente que ele pode ser transformado, pode assim servir a família, realmente obedecer à família, realmente cuidar. Realmente isso aparece na Bíblia. Vamos procurar Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19. Versículo 14. Então, capítulo 19, versículo 14. A casa e os bens são a herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Então, após receber a salvação, viver corretamente a vida de fé, aquela esposa, ela realmente pode vir todos os bens do Senhor Deus. Quem tem essa esposa é um homem que verdadeiramente tem a bênção. Vamos ver, capítulo 8, versículo 22. Perdão, é capítulo 18, está do lado. Versículo 22, capítulo 18, versículo 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Então, uma boa esposa. Então, realmente encontrar essa boa esposa, encontrar esse bom marido. Realmente, esse marido, ele realmente vai ser um marido muito feliz, penso eu. Não é mesmo? Então, dessa maneira. Então, realmente, dentro dessa família, esses dois pilares, a esposa e o marido. Então, o marido, ele verdadeiramente, realmente, como Cristo amou a igreja, ele precisa amar a sua esposa. E a esposa, realmente ela, como a igreja serviu, obedeceu a Cristo, ela precisa obedecer. Realmente, essa relação, essa família que tem isso muito bem moldado, realmente que precisa ensinar a sua família, os seus filhos através da palavra. Realmente, esta família é uma família realmente muito feliz, penso eu. Não é mesmo? Então, isto é a família que a Bíblia está nos dizendo. É por isso que realmente a conversação, a comunicação na família é algo muito importante. Então, se olharmos lá para o norte da Coreia, nós podemos dizer que quando batem na campainha, eles falam, quem é? Ele fala, sou eu. Estou entrando na família. Ele fala, onde estão os filhos? Onde estão os filhos? E de noite ele fala, me dá comida. E depois, eles se reúnem e ele fala a última coisa, o quê? Vamos dormir. Então ele fala somente 4 coisas lá no norte da Coreia, certo? Então realmente precisa ser uma família o quê? Que converse, que compartilhe. Mais do que coisas realistas, tem que ser pelo realmente sentimento. Até por isso que ultimamente também, nas grandes empresas, em vez de olhar o QI da pessoa, eles olham o que é da pessoa. Então, saber se o QI está alto, o QE está alto ou não, eles fazem por entrevista. É por isso que realmente tem um motivo de eles fazerem a entrevista. Eles querem ver se essa pessoa, realmente o sentimento, a noção dessa pessoa, ela é alta. Realmente na questão realmente emocional e social, eles olham isso. Então hoje nós aprendemos realmente como é a vida realmente feliz de uma família cristã. Então vamos orar todos juntos. Então, Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos. Então, dentro da igreja, onde o Senhor trabalha, o Senhor permitiu a nós, para que nós possamos aprender mais os princípios e ensinamentos da igreja. Realmente agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a família. Senhor, essa família dentro de Cristo. Senhor, essa igreja dentro de Cristo. Todas essas coisas realmente são boas aos seus olhos, Senhor, para que o Senhor possa conduzir para aquele céu. Senhor, Pai, que hoje realmente as crianças pequenas, o Senhor possa realmente conduzir para dentro da sua igreja, Senhor. Que para elas também o Senhor Deus possa permitir a fé realmente graciosa do Senhor. E nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor. Amém.